Você já ouviu falar de Rex Humbard? Talvez não. Mas e se eu te disser que ele foi o pastor que celebrou o funeral de Elvis Presley? E se eu te contar que, no auge da ditadura militar, ele arrastou mais de 1 milhão de pessoas a estádios de futebol no Brasil? E mais chocante ainda, e se eu revelar que o contrato dele com a TV Tupi, a emissora que transmitia seus cultos, se tornou o centro de um dos maiores escândalos de desvio de dinheiro da história da nossa televisão? Sim, estamos falando de um pioneiro, o primeiro televangelista do mundo. Um homem que construiu um império global pregando aí a palavra de Deus, mas que, aqui no Brasil, acabou envolvido em uma trama de corrupção que ajudou a implodir a maior rede de comunicação da época, os Diários Associados. Prepare-se para mergulhar em uma história que mistura fé, fama, milhões de dólares, o rei do rock e a crise que levou a TV Tupi ao fim. Antes de começarmos, já sabe, se você gosta de histórias de bastidores, de desvendar o que a história oficial esconde, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a trazer mais investigações como esta para você. E não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Para entender o impacto de Rex Humbard no Brasil, precisamos olhar para o que ele era nos Estados Unidos. Humbard não era apenas um pastor. Ele era um visionário da mídia. Em 1949, ele já estava no rádio e na TV. E é considerado o primeiro televangelista do mundo. Seu programa, Catedral do Amanhã, era transmitido de sua igreja em Akron, Ohio, que tinha capacidade para mais de 5.000 pessoas. Pense no alcance. Por 3 décadas, o programa foi transmitido em mais de 2.000 estações em 91 línguas ao redor do planeta. A revista Time o elogiou dizendo que ele havia chegado mais perto do que qualquer outro ser humano na história de pregar o evangelho em todo o mundo, e ele tinha fãs de peso. Um dos seus telespectadores mais leais era ninguém menos que Elvis Presley. Elvis assistia aos cultos de Humbard todos os domingos, e quando o rei do rock morreu em 1977, foi Rex Humbard quem conduziu o culto de enterro. Essa conexão solidificou sua imagem como uma celebridade global. O Brasil, na década de 70, era um terreno fértil. E a TV Tupi, parte do gigantesco império dos Diários Associados de Assis, Chateaubriand, abriu suas portas para o Catedral do Amanhã, o programa de Humbard, com seu estilo simples, música evangélica de alta qualidade e a presença carismática do pastor, rapidamente conquistou o público brasileiro. O auge dessa popularidade veio em 1979. Humbard não se limitou à tela da TV. Ele veio ao Brasil e realizou uma série de cruzadas em estádios de futebol. Os números são impressionantes. Mais de 1.200.000 pessoas compareceram aos seus eventos. Em uma única noite, no maior estádio do Rio de Janeiro, 180.000 pessoas se reuniram para ouvi-lo pregar. Rex Humbard era, inegavelmente, um fenômeno de massas no Brasil. Enquanto Rex Humbard enchia estádios e pregava a palavra, os Diários Associados, o império de comunicação que exibia seu programa, estava em colapso. O velho capitão Assis Chateaubriand havia morrido e o grupo estava sob a gestão de um condomínio liderado por João Calmon e Edmundo Monteiro. O herdeiro, Gilberto Chateaubriand, assistia a tudo e, em 1980, decidiu ir a público com acusações explosivas. Ele denunciava a má administração, as falências e a impunidade dos líderes do condomínio, a quem chamava de velhas raposas. E é aqui que o pastor Rex Humbard entra na história de forma inesperada, sendo desviado. Segundo Gilberto Chateaubriand, o valor era depositado em contas no exterior, ligadas a Edmundo Monteiro, um dos líderes do condomínio. O pastor, o homem que pregava o mandamento, não furtarás, estava, involuntariamente ou não, no centro de uma fraude milionária. A denúncia de Gilberto Chateaubriand não parou por aí. Ele tentou confrontar o próprio Rex Humbard. O herdeiro relata que, após o pastor fazer uma visita ao presidente da República e proferir a frase: se o Brasil guardasse apenas um mandamento, o não furtarás. Durante 6 meses, o mundo inteiro viria o que aconteceu. Ele foi interpelado por um membro do Conselho Fiscal da TV Tupi. As perguntas eram diretas e incisivas.
houve algum pagamento efetuado diretamente em contas bancárias de pessoas físicas residentes no Brasil ou no exterior. Contas essas mantidas em bancos norte-americanos e relativo à compra de espaço-tempo nos diários associados. Segundo, o pastor estava ciente dos laços de parentesco entre seu procurador legal no Brasil e o acionista Edmundo Monteiro? A resposta de Rex Humbard. O silêncio tumular. Gilberto Chateaubriand ironizou, dizendo que o pastor mostrou que seu primeiro mandamento era o não falarás. O silêncio de Humbard ou de seus representantes permitiu que o escândalo fosse abafado. O dinheiro, os $30 mil mensais, simplesmente deixaram de integrar a receita da TV Tupi. Essa situação se encaixava em um padrão maior de impunidade. Gilberto Chateaubriand denunciava que, nos diários associados, a regra era que o crime compensa. Ele citava casos de funcionários envolvidos em rombo financeiro que, em vez de serem punidos, eram mandados para casa com indenizações poupudas, muitas vezes de valor idêntico ao desfalque. O escândalo da TV Tupi não era um caso isolado no universo do televangelismo. Em 1986, um artigo do Jornal do Brasil já listava Rex Humbard entre os senhores absolutos da mídia divina nos Estados Unidos. O televangelismo americano era um negócio de $500 milhão anuais, com pastores como Humbard, Jim Bakker e Pat Robertson arrecadando dezenas e até centenas de milhões de dólares em doações. Eles viviam em mansões luxuosas, tinham carros caríssimos e eram acusados de usar o dinheiro das doações, isentas de imposto, para financiar um estilo de vida faustoso. Rex Humbard, o pioneiro, o homem que pregou para milhões no Brasil e no mundo, era parte desse sistema. Ele morreu em 2007, aos 88 anos, deixando um legado de alcance midiático sem precedentes, mas também à sombra de um escândalo financeiro que, no Brasil, ajudou a selar o destino da TV Tupi. A TV Tupi, a emissora que transmitia a Catedral do Amanhã, teve sua concessão cassada em 1980, pouco depois das denúncias de Gilberto Chateaubriand. O desvio de receita, do qual o contrato de um bar foi parte, era apenas um sintoma da crise que levou o império de Chateaubriand ao colapso. A história de Rex Humbard, no Brasil, é um retrato fascinante de como a fé, a mídia e o dinheiro se entrelaçam. De um lado, a pregação carismática que mobilizou multidões. Do outro, a fria contabilidade de um desvio que se escondeu por trás da palavra de Deus. O que você achou dessa história? Você se lembra do programa Catedral do Amanhã, na TV Tupi? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas memórias ou sua opinião sobre o caso. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a espalhar essa investigação. E se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e venha fazer parte da nossa comunidade de desvendadores de mistérios históricos. Por hoje é só. Obrigado pela audiência.